estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Raquel? Capítulo 6, o julgamento e o problema da autoridade. Primeiro, nós já discutimos o juízo final, mas em detalhes insuficientes. Depois do juízo final, não haverá mais nenhum. O julgamento é simbólico porque, além da percepção, não há nenhum julgamento. Quando a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, quer dizer que, se julgas a realidade de outros, serás incapaz de evitar julgar a tua própria. Então, o juízo final é o fim do julgamento. E isso não vai acontecer para todos ao mesmo tempo. O juízo final não é uma catástrofe, não é o fim do planeta. O juízo final é quando eu parar de julgar. Então vai acontecer um juízo final para mim. Quando você parar de julgar, é o dia do juízo final para você. Enquanto eu ainda estiver julgando o outro, porque tudo que eu vejo no outro é o reflexo do meu conteúdo, então enquanto eu ainda estiver julgando o outro, significa que eu sou incapaz de parar de julgar a mim mesmo. Então, quando eu parar de julgar a mim mesmo, eu parei de julgar o outro também. Esse é o juízo final. Então não tem nada de amedrontador no dia do juízo final. Muito pelo contrário. Tem muito de libertador. Tá? Porque a gente para de julgar definitivamente. Tá? Se livra dessa coisa do julgamento. O julgamento é o que mais nos atormenta. Sempre julgando, sempre julgando, sempre julgando, sempre julgando, sempre criticando, sempre criticando. Tá? Então isso é que mais nos atormenta. E o dia do juízo final é quando, por fim, pararmos de julgar. Aí é só um estado de alegria, de felicidade, né? É porque talvez a coisa de levar para o lado pessoal, né? Se a gente não levar para o lado pessoal, não tem mais esse... O julgamento, ele é muito interessante, porque nós achamos que julgar é só quando julgamos o ruim, né? No entanto, o julgamento, todo sim contém um não, e todo não contém um sim. Então, quando eu nego, tem uma outra polaridade, porque aqui tem duas polaridades. Então a negação, ela poderia ser um sim, e o sim poderia ser um não. Então, por isso que a gente fica julgando sempre sim, não. Então o sim ainda é um julgamento. O não também é. O achar bom é um julgamento.
adjetivar. Sim. Porque quando você acha ruim, você está julgando. Quando você acha bom, também está julgando. Puxa, né? Os juízes na Olimpíada lá, eles não ficavam julgando lá quem era o melhor. Né? Só que quando tu julga o melhor, tu diz não para aquele que não foi o melhor. Então você veja que a Olimpíada, nossa, né? Mas não há como dizer que aquele que perdeu não sai sofrendo. Né? Tanto que a gente tem o relato dos atletas lá que depois que perderam a Olimpíada entraram em depressão. Aquela moça que ganhou o ouro lá no judô, aquele outro rapaz lá, o Diego, né? Que também entrou numa forte depressão, porque em 2 Olimpíadas ele no final era o favorito e caiu e perdeu. Né? Então, quando alguém ganha, ele acha que ele é o melhor. Mas ele exclui os outros por achar que é melhor. Então tudo implica em julgamento, tanto que tem juízes para julgarem, né? Quem é o bom, quem vai ganhar o ouro, quem vai ganhar a prata, quem vai ganhar... Né? Então veja, o julgamento não é só o negativo, ele sempre é negativo. Não importa se você julga bom ou se você julga mal. Se você dá medalha de ouro para a pessoa, está julgando. Se você não der medalha nenhuma é porque você julgou que ele não mereceu medalha nenhuma. Então sempre, sempre tem julgamento. E é uma coisa realmente que você percebe que aquele que perdeu, ele entra no estado de tristeza. E será que alguém pode ser feliz vendo que o outro está triste? Mas é assim que funciona o mundo. Por isso que ele diz, o mundo acredita que aquele que tem tudo não sobra nada. Então, por exemplo, aqueles que ganharam todas as medalhas, quais que sobraram? Nada. Não sobra nada para os outros, porque tem alguns que ganham todas. E isso não pode ser alegria, felicidade. Isso não é a comunhão. Isso é falta. Isso, a pessoa que ganha não pode ser feliz. Não pode, aquilo é uma ilusão. Porque vendo que o outro perdeu, ele vai ficar triste, vai entrar em depressão. E eu vou ficar feliz, enquanto o outro está triste e em depressão, porque eu tirei o ponto dele, porque o meu salto foi melhor, porque eu corri um pouco mais. Isso também não é felicidade. Então é isso. E isso tudo são os nossos julgamentos. Tudo é a percepção, tudo é a percepção, tudo é a percepção. A percepção sempre julga e separa. Esse é ouro, esse é prata, esse é bronze e aquele lá não é nada. Então, é assim. Escolher julgar ao invés de conhecer é a causa da perda da paz. O julgamento é o processo no qual se baseia a percepção, mas não o conhecimento. Eu já discuti isso antes em termos da seletividade da percepção, mostrando que a avaliação é o seu pré-requisito óbvio. O julgamento sempre envolve rejeição. Nunca enfatiza apenas os aspectos positivos do que é julgado, seja em ti ou nos outros. O que foi percebido e rejeitado, ou julgado e considerado insuficiente, permanece na tua mente porque foi percebido. Uma das ilusões de que sofres é acreditares que, quando fazes um julgamento contrário a alguma coisa, ele não tem efeito. Isso não pode ser verdadeiro, a não ser que também acredites que aquilo contra o qual tu julgaste não existe. Evidentemente, não acreditas nisso,
ou não terias feito um julgamento contrário. No fim, não importa se o teu julgamento está certo ou errado. De qualquer forma, estás colocando a tua crença no irreal. Isso não pode ser evitado em nenhum tipo de julgamento, porque nele está implícito que tu acreditas que a realidade é tua para que seleciones dela o que quiseres. Parece aqui que a perda, o fato de perdermos a paz implica que julgamos, por isso não temos paz. Mas aqui é a questão de não importa o julgamento, porque se acontecer de estarmos julgando, que ele diz, a gente está acreditando em alguma coisa que não existe. E que se julgarmos isso não pode ser evitado, porque a gente vai colocar nossa crença em algo que não existe e deixamos de acreditar em Deus. Até quando o julgamento é, ai que dia lindo hoje, né? É um julgamento. Que não é lindo. Complicado, quase. Acho que não pode mais pensar nada. Tem um dia. Complicado, Jorge. Aí não fala mais nada. Aí fica mudo. Só silêncio. Silêncio total. Que dia lindo de chuva e trovoada e ventania. Não fala mais nada, não diz mais nada. Nem bom dia. Nem bom dia, fazer bom. Jorge, Não dá pra Oi. Não dá pra falar. Nada. A gente vai ficar se policiando já o tempo todo. Nem pensar. Nem pensar. Cada vez que a gente pensa alguma coisa pra julgar. Ai, que horror. Se tu desejas alguma coisa, tá julgando. e começar da gente rindo, né? Eu estava pensando nesse parágrafo, claro que, né, disso que vocês estavam falando, porque a percepção, ela pertence, no caso, ao ego, por isso que ele fala, né, enquanto a gente percebe, a gente não conhece, por isso que mais não é nem a gente se policiar, é algo que, se eu estou no ego, eu não consigo conhecer, né, eu vou perceber. E aí eu fiquei pensando, claro que a gente não pode ter paz mesmo na percepção, porque a mente está sempre dividida, né? Eu gosto daquilo, não gosto disso. Então, há sempre, o que tu falou da Olimpíada, há sempre uma exclusão, né, na nossa preferência, no nosso gosto. Eu acho que para nossa mente, que está tão condicionada a isso, e se for pensar o tempo inteiro, as regras, as leis, as normas do mundo, ela sempre está baseada em uma divisão, né? Tu tem que fazer escolhas, né? Está sempre tendo que, aparentemente, pelo menos, né? A gente, tu tem que tomar decisões, tu tem que escolher. Então, a sensação que a gente tem no mundo é que a gente sempre está perdendo, né? Se eu escolho ser médico, eu não vou poder ser dentista, digamos assim. Então, uma escolha pode ser até inconsciente isso, mas sempre traz uma sensação de deixar alguma coisa, de divisão, de falta. E aí, realmente, esse parágrafo, né, realmente é um exercício, é só a gente, fortalecer muito o espírito, né, porque só no espírito que eu acho que a gente pode deixar de perceber ou de julgar, senão é realmente impossível, se não for assim. Porque o mundo é o mundo da percepção mesmo. Claro.
tinha uma comunidade dos essênios que eles diziam que as pessoas lá, primeiro, não podiam ser comerciantes. E segundo, eles não podiam, eles só podiam falar só o que era absolutamente necessário. E isso também vem do pensamento, né? Então, eles só falariam se, seguindo os 3 critérios, se fosse verdadeiro, útil e amável, aquilo que eles iriam falar. Então, isso seria assim. Você pensa, vou dizer tal coisa. Será que devo? É verdadeiro? Se não for, Necessário. já cancela. Tá bom, é verdadeiro. E é útil eu falar isso? Acho que é útil. E vai ser amável também? Se não for, não fala. Então, disseram, e também era proibido as pessoas de rirem uns dos outros. Por quê? Porque quando você ri do outro, você está julgando. E rir de si mesmo também não pode, porque você também ri de alguma coisa que você avaliou, que você está julgando, né? Então, porque tudo implicava um julgamento, né? Era conhecida como a comunidade do silêncio. Sim. Ninguém dizia nada, porque Sim. nada era verdadeiro, se fosse não era útil, se fosse útil não era amável, né? Então, como que seria isso? Eu lembro de uma situação que me aconteceu, que uma vez veio uma pessoa vender sonho. E aí eu comprei um, mas o sonho não estava bom, meu julgamento já, né? Aí estava duro, né? Mas aí eu comentei com as pessoas que estavam ali comigo e disseram, puxa, esse sonho está mais para pesadelo, né? Dei as julgadas, né? E aí, tá duro o sonho, nossa, né? E aí eu me lembro que alguém disse, então não come. Eu disse, não, mas eu vou comer assim mesmo, porque eu aprendi, na minha formação não se joga nada fora, né? Então, eu não consigo jogar fora, então eu vou comer assim mesmo. Aí comi, né? A sorte não era muito grande, era um sonho pequeno. Mas na outra semana a pessoa foi lá de novo oferecer sonhos, né? E ele veio, vai querer mais um sonho dessa vez? E eu disse, não, obrigado, hoje não, né? E aí ele foi embora. E aí as pessoas estavam lá comigo ainda, que trabalhavam comigo, né? Disseram, Jorge, por que tu não aproveitou para dizer que o sonho estava ruim? Né? Eu teria dito, eu ia falar, eu ia dizer, olha, aquele sonho estava muito duro, estava ruim, estava não sei o quê. Eu disse, pois é, porque quando a pessoa chegou, eu pensei em dizer, né? Daí eu pensei, é verdadeiro? É verdade. Será que seria útil dizer para a pessoa? Mas claro que ia ser útil, ele poderia melhorar a qualidade do sonho que ele vende se você dissesse, né? Eu disse, pois é, só que eu não ia conseguir ser amável, eu ia dizer, que sonho ruim, né? Isso não é amável, então eu não disse nada. Melhor não dizer, né? Se eu conseguisse ser amável, talvez por ser verdadeiro teria sido útil. Mas como naquele momento eu não ia conseguir ser amável, então às vezes eu fico procurando um jeito de ser amável, para só então poder dizer as coisas para a pessoa. Mas isso é naquele momento que eu estou mais inspirado, porque senão é como a gente faz no dia a dia, a gente vai soltando o verbo, né? Vai soltando a palavra e doa quem doer. Só que quando dói lá, dói aqui também. A gente não está separado. A nossa percepção é que acha que a gente está separado um do outro, que eu posso machucar o outro e não vai doer em mim, né?
Mas esse é o equívoco, né? Porque estamos todos unidos, né? Então, aquilo que eu machuco a outra pessoa também me machuca, né? Inclusive nas nossas palavras tem algo interessante que a gente diz, estou muito magoado com tal pessoa. Veja, você não diz estou magoado sozinho. Estou magoado com a outra pessoa. Está magoado junto. Estou muito triste com a tal pessoa. Então você está triste junto com a tal pessoa. Né? E as pessoas acham, o nosso ego faz isso parecer bom. Né? Olha, amigo é aquele que fica triste junto contigo. Que sofre junto contigo, que sente a dor contigo. Né? E isso não é, né? É o contrário da oração de São Francisco. Isso serve para junto com o outro e para conosco também, né? Com nós mesmos também. Tá? Tem que trocar a tristeza por alegria, tem que trocar tudo por sentimentos melhores. Né? Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com os teus irmãos totalmente sem julgamento. Quando reconheceres o que és e o que são os teus irmãos, compreenderás que qualquer forma de julgá-los é sem significado. De fato, o seu significado está perdido para ti, precisamente porque o estás julgando. Toda incerteza vem de acreditares que tu estás sob coerção do julgamento. Não precisas do julgamento para organizar a tua vida e certamente não precisas dele para organizar a ti mesmo. Na presença do conhecimento, todo julgamento é automaticamente suspenso e esse é o processo que permite que o reconhecimento substitua a percepção. Reconhecer é lembrar daquilo que você já conhece. Né? Porque vamos usar a analogia aqui. Quando você encontra alguém que você já conhecia, você diz, eu estou te reconhecendo. Né? Quando você não conhecia a pessoa, você não reconhece ela. Então, mas também não conhece. Então isso está associado ao conhecimento. Né? Você está voltando àquele estado que você já conhecia. Então, na verdade, o conhecimento reconhecer, é voltar a um estado anterior, onde você já conhecia e se afastou dele. Parece que é um círculo que a gente não reconhece o outro porque julga, e julga porque não reconhece o outro. E parece um círculo contínuo, que não tem como sair desse círculo, mas aqui na sequência ele diz que não precisamos do julgamento para organizar nossas vidas e também para organizar a nós mesmos. Pelo pouco, né, quando fala reconhecer, porque quando você fala que a gente era completo, a gente era uno, tu fala com Deus, daí depois a gente vem e a gente desconhece isso ou esquece disso, daí reencontra, é isso, né? Uhum. Então, quer dizer, é bobo, né, falar, mas por que a gente então esquece dessa parte, né? Por que é tão difícil a gente, nasce, assim, né, sabendo disso, ou vendo aonde, não sei, depende do que você acredita, com ele nesse pensamento de não julgar, de ver o irmão como, né, a ti mesmo, ou Deus, ver Deus no teu irmão, e aí a gente desaprende tanto, desaprende não, sai totalmente do caminho que é, né? E tem tanta dificuldade de reencontrar isso. É uma questão que eu me pergunto às vezes, né? É difícil, né?
Porque, na verdade, lá fora, o mundo tá todo mundo, na verdade, eu falo em guerra, né? Porque todo mundo julga todo mundo, né? A criança, aí a gente sempre fala assim, a criança ela vai pura, é desaprendendo. espontânea. Mas não, eu acho que para ela poder sobreviver nesse mundo, é como se isso fosse necessário para poder sobreviver. É isso que eu me pergunto. Na verdade, foi mais ou menos uma pergunta, alguma coisa que eu me questiono, que eu tô querendo colocar. Ela Pode ser uma coisa idiota, mas vai eu me pergunto isso. criando defesas, máscaras para poder se adaptar, talvez, a esse mundo. Mas também, daí tu para e pensa. É muito medo, é muita culpa, é muito julgamento, por isso que a gente fica assim, né? Por exemplo, eu sou gêmeas com um menino, né? Eu sofria, na verdade, hoje eles falam bullying, né? Eu tinha algumas professoras que comparavam eu e ele, em questão de nota, em questão de tudo, de comportamento, de tudo. Existia comparação e falavam, nem parece que vocês são gêmeos. Mas a gente é duas pessoas ao mesmo tempo, mas existia essa comparação. Eu vim de uma... tinha as mulheres e os homens, então as mulheres podiam, os homens não. Então tem muitas coisas, às vezes, que vêm de muitas crenças, de muitas formas também que a gente foi criado. Então a gente nasce muito sem medos e sem faz errado, não faz muita cobrança, e a gente acaba entrando na sociedade, seja na família, na sociedade, ou em alguma religião que faz isso, né? Então, é sistema de crenças. Voltamos pro... Culpa, medo, forma... Parágrafo, tem duas coisas. Uma, é por isso que eu preciso tanto dos milagres, porque eu preciso muito de milagres para conseguir, né, na minha crença e sair do julgamento das coisas. E pensei, e de fato quando eu chegar no céu eu não precisar mais de milagres, porque quando eu parar de julgar, quando eu não fizer mais julgamento, vai ser pura paz na minha mente, tudo se integrou. Então, de fato, os milagres já não vão ser mais necessários, porque quando eu conseguir alcançar o nível de não julgar, eu vou estar no céu, certamente. Eu tenho certeza disso, porque se a gente for pensar, é muito desgastante. O mundo é tão desgastante porque o tempo inteiro é divisão, porque julgamento é divisão, né? Ou uma coisa ou outra. E o céu, assim, pensando nisso, nessa comparação, é integração, né? Então, na nossa mente, a nossa mente está toda dividida. E na medida em que eu, julgo, ela vai se dividindo. E aí eu realmente preciso dos milagres para aprender a integrar minha mente. É isso, pá. Vai nos fazendo acreditar que somos separados. Então, um exemplo muito bom, né? Porque gêmeos, uma menina e um menino. Né? Aí, como você disse, as mulheres podem tudo, os homens nada. Né? Foi como você falou, lá é assim. Depende o que, né? Não, ela falou. Ele falou se a gente pode, Como ela casa, fazer disse. comida, crochê, a gente pode tudo. Agora, sair, pegar o carro, sair à noite não pode, então, aí depende o quê? Depende o que pode. Bom, você disse que lá as mulheres podem tudo e os homens não. Ela chama a gente de machista. Né? Então, assim, você como a sociedade que nós temos, né, as pessoas começam a separar. Né? Mas ele é menino, mas ela é menina, mas isso é aquilo, mas não sei o quê. Né? Então, já começa a separação. À medida que a gente começa a separação, a gente começa a criar defesas. Sim. E essas defesas, para o mundo, né, atacar é sempre a melhor defesa. Então, por isso que defesa e ataque é a mesma coisa. Assim como sim e não, também é um julgamento. Né? E aí nós vamos nos enredando nesse sistema de crenças e nós vamos esquecendo de tudo, da nossa origem. Vamos esquecendo da paz infinita, da alegria,
plena, da felicidade perfeita. A gente vai esquecendo tudo, né? A gente já começa com a separação da mãe, né? Que a gente está lá 9 meses, agora para nascer separa, né? Então, tudo aqui, na verdade, é um laboratório. Isso é para o nosso benefício. É como se fosse uma escola, onde tudo é repetido para você entender como aconteceu a separação. Vejo, tudo começa, separa, 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 separa. Esse mundo é separação o tempo inteiro. Ele diz, mas como que eu fui me separar de Deus? É simples. Porque você quis ter a tua própria vida. Como que eu me separei da minha mãe? Você queria nascer, você disse, não, eu não quero mais ficar aqui dentro dessa barriga, vivendo a vida da minha mãe, eu quero viver a minha vida. E aí depois a gente se solta da mão do pai porque a gente quer correr sozinho. Se solta da mão da mãe porque a gente quer correr sozinho. Depois, a mãe fica dizendo, olha minha filha, não faça isso. Mãe, eu quero viver a minha vida, você viveu a tua. Desgruda, me solta, deixa eu viver a minha vida. Então o que é isso? É a separação. Então como que nós nos separamos de Deus? Assim. Deus deve ter olhado para o Adão e dito, Adão, mas por que você vai sair do paraíso? Sai, desgruda! Eu quero viver a minha vida! Então, isso é para nós refazermos o caminho na nossa mente para entendermos como a separação acontece. E a separação acontece a todo momento. Uma pessoa diz uma palavra que eu não gosto, pronto, já viro para o outro lado. Não falo mais contigo. Separou. Mas as crianças falam isso. Nunca mais na minha vida eu brinco contigo. Depois volta, né? Então faz o 2 trabalho. minutos depois. Faz o trabalho da expiação, da reconciliação e volta. Por isso que Jesus disse, a gente tem que aprender a ser criança outra vez, porque a criança faz a expiação, volta e está tudo certo. Apagou. Né? E nós não. Nós crescemos e a separação cresce. Né? Então, nós quando dizemos, não quero mais falar contigo, isso não quer mesmo. É verdade. Então, é assim, por isso esse exemplo, essa colocação foi muito, muito proveitosa, porque nos lembra, mas por que a gente separa do conhecimento? Por que a gente esquece isso? Porque a gente quer separar, eu quero ser eu mesmo. Eu não quero viver a vida dos meus pais. Aí meus pais dizem, olha, não faz isso, porque depois tu vai sofrer, você já viveu tua vida, deixa eu viver a minha. Né? Você teve sua oportunidade, deixa eu ter a minha. Mas eles já aprenderam, né, que é os mesmos erros. Né? Por que vai cometer os mesmos erros? Né? Se eu já estou aqui te orientando, olha, não faz isso que vai dar errado. Por quê? Não incide, não tem aprendizado no erro. Não tem. No erro não tem nenhum aprendizado. Mas no erro, você tem que se dar conta de que está fazendo errado. Então, quando você faz a separação, é para você se dar conta, cair a ficha. Né? Se lembrar de por que você está separando, de como foi que isso aconteceu. Então é tudo um laboratório esse mundo, é uma escola. Por isso que não tem que mudar o mundo. As pessoas, olha, mas em 2060 o mundo vai ser melhor. Mas não vai mesmo. Não vai. Em algumas coisas sim, em outras não. E nada. Em nada? Depende de cada um. Não, o mundo não vai ser melhor nem pior. Tá?
O mundo é a coisa física. Tá? É como a escola. A escola vai ser melhor. Não é a escola que melhora. A escola é coisa física, as paredes, o teto, o telhado. Tá? A escola não vai melhorar. O que tem que melhorar é a pessoa. Tá? Então a gente quer mudar a escola, quer mudar o currículo. A gente não quer aprender na escola, a gente quer mudar tudo. Então, por isso que quando a gente viajava, que a gente levava grupos, ia para o Egito, o pessoal chegava lá e já queria começar a mudar tudo. Tá? Olha, isso aqui tinha que ser diferente, aquilo lá tinha que ser diferente, né? Mas esse presidente, quem é o presidente aqui? Mas porque as mulheres têm que usar véu, porque os homens não podem usar... Está 50 graus no deserto, os homens não podem usar bermuda, tem que usar calça comprida, mas o que é isso? Nós já queremos mudar tudo. Tá? A pirâmide está voltada para o norte, a gente tem que virar ela para o outro lado. Tá? A gente está sempre querendo mudar tudo. Porque Mas não acha era que vai melhor melhorar. se a esfinge estivesse olhando para não sei para onde? Não. Tudo a gente quer sempre mudar. Por quê? É o que ele diz. Você acha que você é o autor de tudo. Que você tem autoridade para fazer as coisas. Porque você estabelece, é a minha vida, eu vou fazer do jeito que eu quero. Né? E aí você quer mudar tudo. Né? Então você entra na escola para mudar a escola. Não é para mudar a tua crença, o teu aprendizado. Então o mundo não vai mudar. E nem deve. Porque se mudar o mundo, muda o currículo da escola, daí as pessoas não vão mais aprender. O currículo está perfeito. O mundo está perfeito. Não vai mudar nunca. Tá? E não vai acabar. Tá? Porque enquanto houver uma só pessoa que ainda precisa do mundo para aprender a voltar para o céu, o mundo vai estar aqui. E o que isso, essa reprodução contínua da separação? É para a gente justamente se dar conta de como foi que aconteceu a separação. Porque quando você entender como é que acontece a separação, você vai lá quando eu me separei de Deus. Então a gente fica aqui juntando os cacos, os pedaços, até entender o que foi que aconteceu. Eu não sei se ainda fazem. Antigamente, quando caía um avião, eu me lembro de ouvir dizer que eles juntavam todas as pecinhas, todos os cacos, e colavam, juntavam tudo de novo. Tu vê um enorme avião, um quebra-cabeças enorme, juntando caquinho por caquinho, colando tudo, até descobrir o que aconteceu. Porque se houve uma explosão, você vai entender em que parte que explodiu e o que. E por quê. Então é a reconstituição. Então, isso se chama reconstituição. Então, os criminalistas fazem a reconstituição do crime para entender o que aconteceu. Por quê? O que? Como? Então, da mesma forma, nós estamos num processo contínuo de reconstituição da separação. Você vê como a gente separa. Né? É separa. Né? Então hoje você está trabalhando junto com uma pessoa, você gosta de estar trabalhando junto com essa pessoa, né? É um colega excepcional de trabalho, a gente tem alegrias, de repente a pessoa vai embora. Né? Separa. Puxa, era uma boa amiga, era um bom amigo. E aí separa, e daqui a pouco você não tem mais notícia da pessoa. Isso vai reconstituindo o processo de separação.
para entendermos como que nós fomos nos separar desse conhecimento total. Para escolhermos perceber tudo em partes, tudo em pedacinhos, tudo em partes. É assim que estamos percebendo. Por isso que o conhecimento substitui a percepção, da mesma forma que a percepção substituiu o conhecimento. Ah, mas você pode viver sem avaliar e sem julgar, mas como que eu vou viver? O tempo inteiro eu tenho que estar escolhendo ou isto ou aquilo. Eu tenho que escolher o que eu vou comer, eu vou no restaurante, tem um monte de possibilidades, o que eu quero, tem que estar sempre avaliando, escolhendo, julgando. Gostou? Como achou? Né? Como achou o almoço? Né? O cara foi comer num restaurante, pediu um bife, depois o garçom veio perguntar, e aí, como achou o bife? Foi fácil, estava embaixo com a batatinha. Dá um sentido. Mas a gente tem que estar sempre julgando, né? Se está bom, se está ruim, né? Isso é muito chato ficar julgando, gente. Como é que eu vou julgar outra pessoa? Quer ver uma coisa que às vezes a gente vai liga lá para algum serviço lá que precisa de um atendimento, num banco, que tem um atendente lá que atende a gente. Ah, o senhor podia aguardar só um minutinho para fazer uma avaliação do meu atendimento? Eu não faço. Eu não faço. Isso é muito constrangedor. Tá? Que agora eu vou dizer quanto que vale a pessoa. Né? Se ela atendeu bem, se atendeu mal, não vou. Se a pessoa não atendeu bem, se eu não estou satisfeito, eu vou tirar o emprego dela, porque eu vou dar uma nota baixa, não vou fazer isso. Né? E não vou elogiar para mentir também não vou. Né? Então, é muito ruim isso da gente julgar. Mas como será sem julgar? A gente não acredita que seja possível. Eu conheci uma menina que era autista e era muito feliz. A gente via que ela era feliz, tinha uma inocência, essa menina, era uma alegria, uma inocência, uma felicidade. Né? Mas os pais dela estavam muito preocupados. Ela vai ter que aprender, porque se a gente faltar, ela vai ter que se virar. Eu dizia, não, essa menina vocês não se preocupem, deixa ela assim, não quebrem a pureza e a inocência. Se vocês faltarem, não vai faltar quem vai cuidar dessa pessoa, porque a gente olhava para a criança, era por amor, ela não tinha julgamento, era por alegria. Era uma pureza, uma inocência, uma coisa que, nossa, a gente dá vontade de ficar abraçado. Né? Mas quem é que não vai cuidar de uma pessoa assim? Qualquer um vai cuidar dessa pessoa, isso não vai faltar nada para ela. Não, porque vai faltar, porque se não estudar, porque se não aprender o básico, mas não vai aprender. Não, mas tem que mudar essa crença de que o autista não pode aprender. Não. Deixa a pessoa. Trata o autista como autista. Né? E ele vai ser feliz. Ele vai ser feliz. Só porque ele não é igual a gente, que fica julgando e criticando e condenando e avaliando. Né? Aí nós não aceitamos a pessoa. Mas tem um jeito. Nós não precisamos, e não precisamos entrar no estado de autista. Esse foi um exemplo analógico que dei, para compreendermos que quando a pessoa está no estado de pureza, imagina se vai faltar alguma coisa. Não vai. Não vai. E se nós conseguíssemos acreditar nisso, acabaria o nosso julgamento, acabaria a nossa percepção.
tudo que a gente precisasse ia estar à nossa disposição, ia acontecer. É muito simples. O complicado é perceber, é julgar. Isso é muito complicado. Eu sempre disse que julgar é uma das coisas mais difíceis e complicadas. Você imagina o juiz que vai fazer um julgamento, meu Deus, se ele comete um erro. E se o que ele está julgando está equivocado, se aquilo estiver errado. E se aquilo estiver errado, e vai prejudicar a pessoa, às vezes para sempre. Isso é muito complicado. Muito complicado. Eu tinha um amigo que era juiz, lá ele tinha que julgar lá quais as pessoas que podiam ter para sair da cadeia, quem é que já podia sair, quem não podia. Ele pediu para sair daqui, eu não consigo fazer isso, Jorge. Porque é muito difícil. Porque eu fico pensando, tá bom, o cara tem bom comportamento, mas vai que ele saia pronto alguma. Como é que eu vou me sentir? E vai que eu digo não para uma pessoa que está recuperada. Eu não consigo fazer isso. Porque as informações que a gente tem são muitas, e são variáveis, e a gente não sabe se aquilo é verdadeiro. Julgar é muito difícil. E nós julgamos o tempo inteiro. Excluímos, julgamos, condenamos, criticamos, avaliamos, porque percebemos dessa maneira. Toda percepção envolve julgamento. É assim que funciona. Então, tu está muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Acreditas que por teres te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. É por essa razão que às vezes em pesadelos ou em disfarces agradáveis, naqueles que parecem ser os teus sonhos mais felizes. Nada do que te recusaste a aceitar pode ser trazido à consciência. Não é perigoso em si, mas tem feito com que pareça perigoso para ti. Amedrontar com todas as coisas que tem recebido, mas tem te recusado a aceitar. Esse aqui seria aceitar o medo? Se refere aqui que tem te recusado a aceitar. Isso aqui refere-se ao medo? E aí depois coloca, acredita que por ter te recusado a aceitá-las, perdeste o controle sobre elas. Eu fiquei confusa, tá? Cecília. Eu entendi assim que quando julgamos alguma coisa e nesse julgamento a gente aceita ou rejeita, então a gente rejeita. Isso que a gente rejeita, a gente esquece assim, mas aquilo fica, aquilo permanece. Por exemplo, eu me recuso a tal coisa ou rejeito tal percepção que eu tive, mas aquilo permanece comigo. Aí quando ele diz que podem ser os pesadelos ou os sonhos mais felizes, é aquilo que eu acredito que é bom para mim, que são os meus sonhos felizes, que eu julgo que é bom para mim, ou aquilo que eu julgo que não é bom para mim. E aí isso acaba me deixando, eu diria no sentido preocupada, ou aquilo que nos causa preocupação, ansiedade, e que são aquelas coisas que a gente guardou, mas acaba esquecendo, porque assim, durante o dia tem tanta coisa que acontece no dia que de repente a gente julga aquilo.
E depois, depois acha que cometeu um erro, julgou errado, só que aquilo acaba ficando, porque não é resolvido naquele momento. Então essas coisas ficam guardadas na mente. Então são as coisas que a gente percebeu sempre, porque teve um julgamento. Então, pode dizer, eu pensei, enquanto eu faço a minha vontade, meu julgamento, né? Não tem como eu, digamos assim, mesmo que eu não me dei conta, eu tenho um sonho feliz, viajar para o Polo Norte. Aí, esse é o sonho feliz, né? E aí eu fico lá querendo realizar esse sonho. Eu posso realizar, mas aí vai vir outro sonho. Ou eu posso realizar e quando eu chego no Polo Norte é um pesadelo, não é um sonho. Ou coisas assim. Exemplo, aquilo que eu julgo negativo para mim, né? Eu tenho um julgamento, de repente, meu trabalho, então eu julgo negativamente. Mas na verdade isso digamos, tudo isso vai ficando na minha mente, seria isso, ou seja, as minhas crenças, de um jeito ou de outro, eu vou estar presa nisso. Então, na verdade, eu nego, pelo que eu entendi, né? Mas eu ainda estou fazendo a minha vontade. Então, enquanto a minha vontade estiver separada, não sei, da vontade de Deus, eu não encontro realmente a paz e a felicidade. Olha que eu fiquei pensando, porque é um pouco assim, né, no nosso dia a dia no mundo. Eu faço uma conquista, falando da Olimpíada, né? Eu tirei primeiro lugar, estou feliz. Mas aí eu estou numa outra competição, aí eu tirei, né, não consegui alcançar. Alguém ficou infeliz. Então, na verdade, a gente... Na verdade, isso não é felicidade, né? Então, acho que eu escondo mesmo que eu esconda de mim, né, eu acho, ou busco a felicidade em algo que não está em mim, que está lá fora, eu não encontro, né, porque não é isso, não sei se tem a ver com isso. E eu fiquei pensando numa outra coisa, e que essas coisas que a gente tem no inconsciente, sabe? Mesmo uma coisa bem literal mesmo, o sonho do pesadelo, quando a gente dorme, né? Às vezes a gente tem um sonho, acorda contente, sonhei que não sei isso, uma coisa que eu acho que eu julgue legal. Ou sonhei, eu tive um pesadelo, pensei nesse exemplo também, bem literal, de sonho e pesadelo. Mas tudo é julgamento e, na verdade, assim como no sonho, nem o sonho nem o pesadelo é uma matéria real, né? Quando eu desperto, eu me dou conta que era um sonho, ou um pesadelo, mas não importa se era bom ou ruim, não existe. Então, eu fiquei pensando nisso, que se a gente despertar, a gente vai se dar conta que o nosso julgamento não é real, bom ou ruim. Tu estás muito amedrontado com todas as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Tu estás muito amedrontado com as coisas que tens percebido, mas tens te recusado a aceitar. Aceitar o quê? As coisas que eu tenho percebido. E que estão te causando medo. Que estão me causando medo. E o que a gente percebe que causa medo? Alguém que diz, sai para lá, você vai sentir separada, né? Não fui convidado para essa festa. O tempo inteiro. Mas o sentimento que fica... Porque se eu não julgasse nem uma coisa nem outra, o problema não é os acontecimentos, é o valor que a gente agrega a ele, né? No meu, ganharás como é que é? O pão com flor no teu rosto. Esse é o termo, tá? Não é com manteiga? Se eu tivesse sido condenada a este trabalho, eu não faria. Então, como é
ganharás o pão com o suor do teu rosto. Não vem pão com manteiga, vem com suor. Que horror. Ui. Ele não falou de manteiga também. Por isso que eu não quero trabalhar, porque quem trabalha... E ainda mais te ofereceu um pãozinho, né, Jorge? Quem trabalha ganha o pão com o suor do rosto. Quem não trabalha ganha com manteiga. Manteiga, requeijão. Tá bom. Quando te sentes cansado, é porque julgaste a ti mesmo como se fosses capaz de estar cansado. Quando ris de alguém, é porque julgaste esse alguém indigno. Quando ris de ti mesmo, necessariamente ris dos outros, nem que seja apenas porque não podes tolerar a ideia de ser mais indigno do que eles. Tudo isso te faz sentir-te cansado, porque é essencialmente desanimador. Tu não és realmente capaz de estar cansado, mas és muito capaz de exaurir a ti mesmo. A tensão do julgamento constante é praticamente intolerável. É curioso que uma capacidade tão debilitante tenha vindo a ser tão profundamente apreciada. No entanto, se desejas ser o autor da realidade, vais insistir em te apegar ao julgamento. Tu também vais considerar o julgamento com medo, acreditando que um dia será usado contra ti. Essa crença só pode existir na medida em que acreditas na eficácia do julgamento como uma arma de defesa da tua própria autoridade. Olha que interessante a afirmação. Se desejas ser o autor da realidade, né, a gente manterá o julgamento. Deixa eu ver a frase aqui integral. Se deseja ser o autor da realidade, vai insistir em se apegar no julgamento. Fiquei pensando em que a gente tinha discutido exatamente antes, né? Que me pareceu assim que, enquanto eu quero fazer a minha vontade, eu estou separada, né? Então eu julgo, porque eu não conheço, né? Então é tudo no bom, ruim, falta, o excesso. E ele, nesse parágrafo, ele confirma isso. Então, que esse cansaço, né, que a gente fala exatamente está relacionado a isso, porque a gente quer fazer as coisas, a realidade do jeito que a gente quer, na nossa vontade, né? Então, realmente a gente trabalha assim, trabalha no sentido mais genérico, né? Trabalha no sentido de fazer as coisas da nossa maneira. E fica uma chave, né? Melhor não fazer nada, não julgar nada. E vai estar sempre, se a gente consegue alcançar isso, é claro, né? Vai estar sempre leve. E a gente não pode rir nem dos outros, nem de si mesmo. Não podemos mais rir. Vocês estão rindo de quê? Trista, quando eu li esse parágrafo, eu pensei na tua história. Já julguei, é claro. Então é isso, né? Agora, sorrir é diferente, né? Então podemos estar sempre sorrindo, né? Mas rir do outro realmente é uma coisa muito chata, né? E rir de si mesmo, ele diz que também é. Quando a gente ri do outro, está considerando o outro indigno. Quando a gente ri de si mesmo, Também está considerando o outro indigno. Mas tem coisas engraçadas, independentemente de julgar. É o julgamento. Uma piada é um julgamento. Mas é engraçado. É engraçado. Mas isso ele diz que tira a nossa força, deixa a gente cansado. Rir? Rir dos outros Não, realmente, a gente ri e se sente culpado.
porque a gente acha que o outro é menos, que o outro é engraçado, que o outro faz as coisas erradas, né? Não, mas a gente sabe que é gozação, que é... Todo mundo sabe, mas, por exemplo, a gente aqui conta piada de português, conta piada de gaúcho, conta piada de paulista, conta piada de nordestino, né? Mas eu acho que a gente ri porque a gente não espera aquilo. Aquele resultado. Então é uma coisa que é nova, então por isso que tu ri. Que você ri diante do inesperado. Exatamente. Mas é um julgamento. Né? Então você pega o da Olimpíada lá, né? É melhor rir e ganhar o ouro do que chorar porque não ganhou. Mas aí eles choravam de alegria? Na verdade, ainda o choro sempre é botar mágoa para fora. Né? A pessoa põe todas as mágoas para fora. Por isso que chora. Né? É como a moça do judô lá, ela botou as mágoas para fora. Porque quando eu perdi a medalha lá em Londres, me disseram isso, me disseram aquilo, me trataram de tal jeito, disseram que eu não tinha jeito, que eu não podia ir para competição nenhuma. Né? Ela botou as mágoas para fora. Né? E aí, claro, a pessoa ou fala ou chora. E aí põe todas as mágoas para fora, porque nunca tinha ganhado antes, aí chora, depois pega a medalha. De qualquer forma, ainda o choro é sempre uma tristeza que a pessoa está botando para fora. Não tem choro de alegria. Quando você encontra alguém que não via há muito tempo, você chora. Né? Não é de alegria porque encontrou a pessoa. Primeiro você põe as mágoas para fora, para aí poder ficar alegre. Então o choro sempre é uma desintoxicação de mágoas, de amarguras que você guardou, mágoas. Né? Então sempre ele vai ser assim. Chora de alegria. Não, chorou para poder recuperar a alegria, porque você limpa as mágoas e aí está lá a alegria do reencontro, a alegria da conquista. Né? Mas só que essa conquista depois, como é que você vai olhar para a pessoa que também se esforçou junto com como você fez e não ganhou? Porque na hora deu um passo fora. Né? E agora a pessoa está triste, entrou em depressão. Claro que fica triste, não há como não ficar. Né? Assistindo aquilo, eu olhava para aquilo e dizia, mas e a outra pessoa que perdeu? Né? Visível. O sofrimento, né? Claro A decepção. A decepção, o sofrimento, que a pessoa se esforça o tempo inteiro por aquilo. Né? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.